Jovem agredido em suposto crime de homofobia pode perder a visão. O fato ocorreu em uma loja de conveniência de um posto de combustível aqui em Rio Branco. Se inicia uma briga generalizada e tudo sai do controle e a gente apanha muito. E esse cara surge de uma hora para outra com uma chave de fenda. E aí que me vem um pensamento do porquê que ele foi até o carro e buscou uma chave de fenda. Do porquê que ele veio até mim e fez um crime tão bárbaro. Qual foi o que motivava ele? Isso depois da gente já ter apanhado, depois de acontecer tanta coisa, sabe? O desabafo é de um rapaz de 19 anos que agora é mais uma vítima de homofobia. Pedro estava com um amigo e com um namorado nessa loja de conveniência que fica em um posto de combustível de Rio Branco. Ele lembra que os agressores estavam armados e que no grupo tinha pelo menos 6 pessoas. O namorado dele, o produtor Sérgio de Carvalho, saiu pouco antes das agressões começarem. Quando voltou, a cena que viu jamais vai esquecer. Eu vi o amigo do Pedro no chão, os caras chutando ele, né? E muito rápido o Pedro na minha frente, com esse cara segurando o Pedro. Assim, o cara realmente com uma cara transfigurada de raiva, assim. E foi talvez a cena mais traumática e chocante que eu vi na minha vida, né? Eu acho que eu já vi muita coisa, assim. Foi esse cara, ele deu 1 ou 2 estocadas com uma chave de fenda, né? Eu lembro que me chamou a atenção a coisa de ser uma chave de fenda, né? No corpo do Pedro, e depois ele foi direto no olho, e a sensação que dava é que ele queria arrancar o olho fora, porque ele ficou tanto que a lesão foi no nervo óptico, foi por detrás do olho. Com isso você tem uma ideia da profundidade do ferimento, né? Pedro conta que toda a confusão teria começado quando a porta do banheiro da loja foi deixada aberta. A gente não entende isso como justificativa, porque nada justifica. Antes disso, meu namorado tinha ido até o bar, eu estava conveniência, que eu estava com meu namorado, eu estava com meu amigo, daí meu namorado foi, a gente trocou carícia, se beijou, como qualquer casal. E depois disso veio essa história do banheiro, que para mim foi só uma justificativa, foi só um motivo que encobertava um sentimento de ódio, de homofobia. Pedro tem pouquíssimas chances de recuperar a visão do olho direito. Foi em uma rede social que a violência sofrida por eles foi compartilhada. Por medo, o casal demorou quase 2 semanas para tornar o caso público, mas bastou Pedro receber alta do hospital para eles denunciarem as agressões. Na mesma noite eu fui na delegacia de flagrante, né? Assim, fiz todos os registros, está tudo sob investigação agora, junto com o Ministério Público, né? Mas foi por medo. No dia seguinte, no mesmo posto, eu sofri a ameaça de uma das pessoas que estava lá, porque eu fui anotar a placa do carro, porque ela voltou lá como se nada tivesse acontecido. E quando ela me viu, ela disse que ia me pegar, então isso me deu muito medo. Pelo medo, todos os tipos de medo, acho que tanto para mim quanto para o Pedro, para a família dele, mas chegou um momento quando a gente foi percebendo que a cegueira era realmente irreversível, né? Já fazia uma semana e a gente foi caindo nessa consciência, a gente sentiu que precisava se posicionar. As agressões sofridas por Pedro e Sérgio fazem parte de um círculo de violência. Uma violência que, com o passar do tempo, fica cada vez mais forte, mas também mais evidente. Um oi com um i? Na primeira semana de junho, o influenciador digital Lucas de Lima, que mora em Sena Madureira, interior do estado, também foi vítima de homofobia. Humoristas de um canal do YouTube passaram um trote para ele, onde o jovem foi tratado de forma preconceituosa por causa da orientação sexual que tem. Ainda bastante abalado, Lucas preferiu gravar com a nossa equipe apenas por telefone. Quando ele falou esse tipo de coisa comigo, eu pensei, nossa, eu não posso ficar calado, porque se eu deixar esse tipo de coisa acontecer, isso pode estar acontecendo com outras pessoas. Aí, por isso que eu não fiquei calado, entendeu? Eu digo, eu tenho que dar voz para isso, eu não posso deixar isso passar. Aí eu consegui, já fui registrar o BO, né? É revoltante a gente ver essas coisas acontecendo nos dias de hoje, no século XXI, que no século XXI as pessoas são cheias de informações e cheias de fontes, né? Para saber como é que deve ser lidado com esse tipo de coisas. Ameaça, injúria, calúnia, difamação. Na lista das agressões mais praticadas com relação à homofobia, tem também furto, roubo, estelionato e lesão corporal. Foi apenas a partir de fevereiro de 2019 que atos preconceituosos passaram a configurar crime, com pena de 1 a 3 anos de detenção, além do pagamento de multa.
Segundo dados do Observatório das Mortes Violentas de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, no Brasil, em 2020, há registro de que 237 pessoas morreram por violência LGBTfóbica. 224 foram por homicídio e 13 por suicídio. O relato aponta ainda que 161 dessas pessoas que morreram eram travestis e trans, 51 eram gays, 10 lésbicas, 3 eram homens trans, 3 bissexuais e 2 eram heterossexuais que foram confundidos com gays. Mas esses números podem ser ainda mais alarmantes, isso porque muitas das vítimas não registram a agressão por medo ou vergonha. No Acre, os casos denunciados são assistidos de perto pelo Ministério Público Estadual. O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos e Cidadania, o procurador de Justiça, Sami Barbosa, explica como funciona a dinâmica do acompanhamento e da assistência que está sendo prestada no caso de Pedro Lucas, o jovem músico homossexual e que teve a vista lesionada por uma chave de fenda. O Ministério Público está checando as informações, está levantando todas as provas a respeito dessa situação e, a depender da dinâmica dos acontecimentos, além do crime de lesões corporais de natureza gravíssima, eventualmente poderia até vir a configurar um crime de tentativa de homicídio. A orientação é de que as denúncias sejam sim registradas. Para facilitar as investigações, é bom que se reúna a maior quantidade possível de provas, seja uma foto, uma testemunha, uma gravação de celular ou até mesmo o print de uma conversa. Nós estamos assistindo, infelizmente, uma escalada de violência contra pessoas que não são heterossexuais e que são agredidas, são ofendidas e até mesmo assassinadas em razão exclusivamente da sua orientação sexual. E para os agressores, que eles procurem mais informações e que eles procuram aprender e para eles serem pessoas melhores, a respeitarem as pessoas e viverem num mundo melhor. A fobia, o ódio, ele tem muitas camadas, né? São muitas camadas. Se não fosse uma porta de banheiro, imagina, uma pessoa mostra uma arma para outra pessoa porque deixou a porta do banheiro aberta. Para mim isso é uma desculpa. Tinha algo por trás que estava incomodando. Eu acho que a conclusão de tudo é que uma grande parte de algumas pessoas que a gente convive, elas não suportam ver certos tipos de comportamentos, de expressões de amor, de expressões de sua orientação, de uma coisa que você é.